Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que segue meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Temos o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de terça-feira, 21 de março de 2023. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, veneramos São Nicolau de Flu, Santa Santúcia e tem mais São Lupicínio e São Berilo. São santos desta data. É o tempo da quaresma, hein, na Igreja Católica Apostólica Romana. Março é o terceiro mês do ano, tem 31 dias. É o mês internacional da mulher, da escola, do outono, da água, da Constituição. Está vigendo a estação do ano do outono brasileiro. Olha, começou o outono, hein? Você sabia? Então, já está vigendo a estação do ano do outono brasileiro. Quem não sabe, eu acho que já, talvez na sua região, já dá para sentir, eu não sei. Não é? Mas aqui onde eu moro, Colatina, já realmente deu uma quedazinha da temperatura. Tá? Essa nova estação iniciou-se às 18 horas e 25 minutos do dia 20. Hein? Você sabia aí? Então, daqui a pouquinho eu passo mais detalhes sobre a nova estação. Bem, 21 de março, fase da lua nova, hein? Começa neste dia 21, às 14h23. Estamos passando 80 dias do ano, faltando 285 dias para terminar 2023. É a quarta semana da quaresma na Igreja Católica e temos ainda a comemoração do Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, Dia Florestal Internacional, Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Internacional das Florestas e das Árvores. Meu Deus do céu! Dia Internacional de Nowruz, novo dia, novo começo, nova vida, um evento celebrado em muitos países. E é Dia Mundial da Poesia. Quantas comemorações, hein? Neste dia 21 de março. Indicadores econômicos, salário mínimo R$ 1.302. Salário nacional, taxa Selic 13,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses medida pelo IPCA do IBGE, 5,60%. Temos algumas cotações de fechamento dos negócios na sexta-feira, 17 de março de 2023. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. É o principal produto agrícola do estado capixaba. O café arábica bebida dura R$ 1.043, o arábica bebida Rio R$ 923, conilon bica corrida tipo 7/8 R$ 591. O mercado financeiro em São Paulo fechou da seguinte forma no dia 17 de março. O dólar teve alta de 0,58%, cotado a 5,27. A Bolsa de Valores B3 ou Ibovespa fechou em baixa de 1,4% a 101.981 pontos, caindo bastante a bolsa, hein? Agora vamos falar de outras informações. Olha, vem aumento, mais aumento de combustível por aí. A gestão petista federal decide adicionar mais biodiesel no óleo diesel e preço aumentará para o consumidor. O endereço telemático Revista Oeste informou que o Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, aprovou em 17 de março de 2023 o aumento gradual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel de petróleo. Sendo assim, em abril
mês que está se aproximando, o acréscimo será de 10% para 12%. Né? Vai subir, então. Prepare-se, porque isso vai ter consequência. Um aumento gradual foi agendado para ocorrer até 2026, de agora até 2026. O ministro das Minas e Energia, da gestão petista federal, que está aí, disse que o preço do combustível deve subir, segundo ele, 2 centavos por litro. Vamos ver se será só isso mesmo, né? Lojas marxistas. Você sabe o que é marxista? Comunista. É o sistema de um partido único, sistema em que não há liberdade, não há eleição popular, onde todo o povo participa, onde corta-se a religião da vida das pessoas. Você sabe? Pois é, lojas marxistas. Os sem terra possuem uma rede de lojas, você sabia? Esses sem terra que você ouve falar por aí, meu Deus do céu, eu não sabia disso não. Sem terra com loja? Os produtos são de propaganda do marxismo-comunismo. Tem muitos produtos lá com propaganda do marxismo-comunismo. E seus asseclas, né? Como o tal do Guevara, por exemplo. O pior é que tem gente que compra esse tipo de mercadoria e paga caro ainda. Só no Brasil mesmo, né? Meu Deus do céu, o que será de nosso país? Aposentados sem crédito. Vários bancos, em número de 10, até a última pesquisa que eu fiz, não darão mais o empréstimo consignado a aposentados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, os aposentados brasileiros em geral. Até mesmo os bancos oficiais, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, suspenderam o benefício. Isso aconteceu depois que a gestão federal petista estabeleceu que os juros teriam que ser de 1,7%, interferindo na questão da iniciativa privada. E até no Uber, eles interferem, né? Os petistas estão interferindo também no transporte alternativo de passageiros via aplicativo, popularmente conhecido como Uber. Até nesse transporte eles estão querendo interferir, minha Nossa Senhora. O que aconteceu com o nosso país? E agora, ó, criminalidade em estado do Nordeste, estado Potiguar. No Rio Grande do Norte, grupos criminosos impuseram medo à população. Inclusive em Natal, a capital potiguar. A situação fez com que agentes da Força Nacional fossem chamados a fim de tentar restabelecer a ordem. O problema é bastante sério, com ataques variados e ameaças às autoridades. Problema sério, hein? Rio Grande do Norte. Já teve no Ceará, agora Rio Grande do Norte. Ameaça. Medo na população. Criminosos agindo. Calor, vamos falar do calor. Olha, a estação do outono brasileiro está começando, mas o calor ainda é intenso em Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. Um supermercado, por exemplo, do bairro São Silvano, o Extrabom, na Avenida Silvia Vildos, além do ar-condicionado convencional, tomou emprestado equipamentos de empresa de locação, Refrilock, para deixar o ambiente mais fresco. São uns refrigeradores enormes, né? Uns ares condicionados enormes, que ficam lá, né, funcionando em determinados setores da loja para melhorar, né, a circulação. Bíblia, vamos falar de Bíblia agora, hein? Olha, o termo... Não, vamos falar de outra coisa agora antes disso. O preço da gasolina, um só preço, vou falar aqui. Na segunda-feira, dia 20 de março de 2023, o litro da gasolina comum
foi encontrado por R$ 5,79, preço à vista ou no cartão de débito, em 3 postos colatinenses. Zan e Motocap, na Avenida Silva Vigos, bairros São Silvano e Lacê, na zona norte da cidade, e Rio Doce, Rua Alexandre Calmon, centro, cabeça da ponte Florentino Avidos. O consumidor está pagando mais caro depois que a gestão federal petista aumentou de novo os impostos, acabando com a medida adotada no governo de Jair Bolsonaro, que reduziu impostos. Gente, vamos registrar esses sofrimentos da população aí. Agora é hora de catequese, vamos falar da Bíblia. O termo filho do homem na Escritura Sagrada tem aparecido em vários setores da Bíblia, várias seções. O livro do profeta Daniel usa a expressão filho do homem nos escritos do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, referindo-se ao Messias Jesus, que haveria de vir, segundo interpretações de especialistas em religião. Jesus Cristo também a usa para referir-se a si mesmo, em textos que encontram-se no Novo Testamento. O protomártir, melhor dizendo, protomártir quer dizer o primeiro mártir. Protomártir Estevão, escolhido diácono por determinação dos apóstolos da igreja primitiva de Jerusalém, pouco antes de morrer ele fala que vê o Filho do Homem, Jesus, numa visão do céu. A referência ao termo significando o Messias está principalmente nos evangelhos, né? Estes são os livros onde é encontrado o termo. Tem Mateus em vários locais, Mateus 12, versículo 40, Mateus 17, versículo 22, Mateus 24, versículo 44, Marcos também tem, Marcos 9, versículo 31, Marcos 10, versículo 45, em Lucas também encontramos o termo filho do homem, Lucas capítulo 5, versículo 24, Lucas 9, capítulo 58, Lucas 17, versículo 24, em João também, capítulo 1, versículo 51, João capítulo 8, versículo 28. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, capítulo 14, versículo também 14. No livro de Ezequiel, Deus se refere a este profeta, o profeta Ezequiel, como filho do homem. Então, é outro significado, né? Isso em Ezequiel. Há várias passagens com o termo filho do homem. Em Daniel, capítulo 8, versículo 17, a referência é ao próprio profeta Daniel. O livro do profeta Isaías 51, versículo 12, Isaías 56, versículo 2, é outra seção da Bíblia que cita a expressão filho do homem, traduzida, neste caso, como criatura humana, ser humano. Outros pontos do Antigo Testamento, onde o vocábulo é lido com esta tradução, é no livro de Jó e também em alguns salmos. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 6, há uma reprodução do Salmo 8, versículo 4. A interpretação teológica vai depender, portanto, do contexto em que os vocábulos estão inseridos, ok? Tudo vai depender desse contexto. É importante, eu deixo esse texto completo no meu blog, no resumo de notícias do dia 21/03/2023. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora vamos falar de padre 100% para Deus. Hoje em dia no Brasil o padre ele tem que ser casto, né? Tem que praticar a castidade. Então ele está se entregando 100% para Deus. Mas muito se fala sobre a situação celibatária dos padres. Ora, eles optam pela vida sacerdotal sabendo disso, ou seja, que irão se dedicar 100% a Deus, assim como fizeram muitos cristãos. E o exemplo maior é o de Jesus Cristo.
No entanto, se fizerem uma pesquisa atualmente com as fiéis católicas, as mulheres, acredito que uns 90% delas vão se posicionar a favor do casamento para os padres. Passa-se a impressão de que as mulheres sentem pena dos sacerdotes serem solteiros. Dá essa impressão. E tem até freiras, elas que são celibatárias, freiras que se mostram a favor do casamento para o padre, como se isso fosse resolver os inúmeros problemas da Igreja Católica. Estou dando uma opinião aqui. Eu, pessoalmente, acho que não iria resolver. E poderia, inclusive, até aumentar, hein? Eu penso da seguinte forma: se os casados quisessem realmente tanto servir na Igreja Católica, existiriam mais diáconos permanentes e ministros da palavra também, homens. Estes sim podem ser casados, diáconos, ministros da palavra. E vale ressaltar que o diácono permanente precisa de autorização da esposa para ingressar na missão. E se ele morrer, não pode... Aliás, se ela morrer, ele não pode mais se casar. Sabiam disso? O diácono, ele tem que ter autorização da esposa, e se a esposa falecer durante o período em que ele é diácono, ele não pode se casar novamente. Começa o outono brasileiro. Olha aí o outono brasileiro. O início do outono, também chamado equinócio de outono, aconteceu no dia 20 de março de 2023, às 18h25. Dia 20, hein? Segundo o endereço telemático Calendar, no hemisfério sul, onde está localizado o Brasil, o outono começa sempre entre os dias 20 e 21 de março, ou seja, quando termina o verão, e se encerra entre os dias 20 e 21 de junho, quando tem início o inverno. Essa estação é caracterizada pela troca de folhas das árvores sazonais que começam a se preparar para a chegada do inverno. O outono do hemisfério sul é chamado de austral, enquanto no hemisfério norte é conhecido como outono boreal. No outono, os dias começam a ficar mais curtos e as noites mais longas, porque o sol tende a nascer mais tarde e se pôr mais cedo nesse período. A temperatura antes elevada no verão começa a esfriar. O clima é ameno, não sendo tão quente quanto no verão e ainda não tão frio quanto no inverno. Além disso, as chuvas ocorrem com menos frequência. A estação é caracterizada pelas folhas nas árvores que secam e caem. Outra característica relacionada ao clima do outono é que a umidade do ar diminui e a ocorrência de ventanias e nevoeiros é maior, segundo informa o site onde eu pesquisei. Agora vamos falar de loteria de números. Mega Sena acumula, hein? O concurso 2575 da Mega Sena, realizado no sábado, 18 de março de 2023, no Espaço da Sorte em São Paulo, capital paulista, não teve acertador para 6 dezenas, a faixa principal. Os números sorteados foram 04, 12, 14, 41, 46 e 53. O próximo concurso, 2576, ocorre nesta quarta-feira, 22 de março, com estimativa de prêmio de 54 milhões, hein? Olha que prêmio que dá até vontade de jogar para aqueles que são aficionados no jogo. Já existe um acumulado superior a 43 milhões e 955 mil. A Quina teve 69 ganhadores e cada um recebe R$ 61.915 reais. Os 5.767 acertadores da quadra receberão um prêmio individual de R$ 1.058 reais. A Mega Sena só tem prêmios até a quadra, né? A arrecadação total somou mais de 74 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal. A aposta mais simples
com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Os prêmios do concurso são sorteados de maneira normal a partir das 20 horas. Aumento! Olha, gestão petista decide adicionar mais biodiesel no óleo diesel e preço aumentará. Hein? O endereço telemático Revista Oeste informou que o Conselho Nacional de Política Energética aprovou em 17 de março de 2023 o aumento gradual da mistura obrigatória do biodiesel no óleo diesel de petróleo. Isso vai representar aumento. Vamos fixar isso aí. Vamos observar. Futebol, Mineirão, Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro será decidido por Atlético Mineiro e América Mineiro. A definição saiu em jogos recentes. A final será em 2 partidas. Atlético e América, no estado de Minas, vão decidir então a final. No Paulistão, Palmeiras está, mais uma vez, na decisão final do Campeonato Paulista da Primeira Divisão. O Verdão venceu o Ituano no domingo na Arena Allianz Parque. Cariocão, Flamengo e Fluminense farão a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. O Flamengo venceu o Vasco em compromisso da semifinal, enquanto o Fluminense derrotou o Volta Redonda. Mortos e feridos em terremoto na América Latina. Olha, terremotos aí chegando aqui perto da gente, hein? Há pouco tempo teve um terremoto na Turquia e na Síria, agora aqui perto do Brasil. Terremotos atingiram a Argentina, Equador, Peru, Chile e México no último sábado, 18 de março. Os sismos resultaram em pelo menos 14 mortos. Os tremores tiveram os seguintes pontos na escala Richter: 6,5 a 7 pontos. De acordo com as últimas informações da minha pesquisa, até o fechamento desta edição, havia centenas de feridos. Alguns sites informando sobre mais de 400 feridos. Olha outra informação aqui. Petistas querem cobrar DPVAT de novo. A gestão federal petista aqui no Brasil, que está aí, publicou uma medida provisória para restabelecer a cobrança do DPVAT a partir do ano que vem, 2024. A informação consta do site da Federação Nacional dos Corretores de Seguros Privados e de resseguros de capitalização de previdência privada das empresas corretoras de seguros e de resseguros, FENACOR, em matéria do dia 17/03/2023, com o título Seguro DPVAT pode voltar a ser cobrado. Olha, gente, são notícias que vêm para nos trazer preocupação. Economia ruim. Pesquisa diz que 98% dos investidores estão pessimistas com política econômica federal petista. Pesquisa das empresas Genial e Quest 2023, divulgada em 15 de março, diz que 98% dos agentes, economistas e executivos do mercado financeiro não acreditam, ou seja, desconfiam da gestão petista federal que está aí. Para os pesquisadores, a política econômica governamental atual está na direção errada e haverá recessão. O Instituto ouviu 82 representantes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, dos maiores fundos de investimentos brasileiros, que, ao verificar os resultados, se mostraram enormemente pessimistas com os rumos e o futuro da economia nacional. Somente 1% disse confiar na administração central do Brasil. Pelo amor de Deus, hein? Estamos perdidos, hein? E vistos serão exigidos. Turistas dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália deverão ter que apresentar novamente os vistos para entrar em território brasileiro. No governo do presidente Jair Bolsonaro em 2019, esses documentos deixaram de ser exigidos aos turistas. O retorno da obrigatoriedade é uma medida a ser adotada pela atual gestão federal petista, através do Ministério das Relações Exteriores, contrariando o setor de turismo brasileiro. A informação foi divulgada em 8 de março de 2023.
As notícias estão aí, nós temos que dar, né? Ainda que sejam notícias pessimistas, mas nós não podemos empurrar o lixo para debaixo do tapete. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna de sábado, 18 de março de 2023. Eu divulgo as manchetes do jornal A Tribuna porque é o único no Espírito Santo que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes. Vejamos o que saiu na capa do jornal de sábado, 18 de março. 300 moradores pedem socorro. 300 moradores pedem socorro contra viciados em drogas. Isso no Espírito Santo, hein? Minha nossa. Papo de família. É preciso ter capacidade de falar não, sem temer as consequências. 1000 empregos em empresa farmacêutica. Que empresa é essa, hein? Empresas vão construir 6.000 novos imóveis na Grande Vitória neste ano. Serra libera a construção de prédios mais altos nos bairros. Pesquisa aponta que 90% das construtoras pretendem lançar mais lojas, salas comerciais e moradias do que no ano passado, quando foi registrado o maior número histórico. Prédios mais altos na Serra, como no bairro Colina de Laranjeiras, é uma legenda de foto. Picape lidera. O que a Picape está liderando, hein? Picape lidera. Olha essa notícia aqui. A venda de carros. Você sabia? O pessoal está gostando de comprar picapes. Fala, doutor. Poder da água e do sabão. Delegadas explicam o que é importunação sexual. Pop.zap. Aos 50 anos, o ator Reinaldo Giannichini faz revelações sobre vida sexual. Agora a edição de domingo de A Tribuna, dia 19 de março. Uma vida feliz não é sermos alegres o tempo todo. Futebol, Flu atropela por 7-0 e vai à final do Carioca. Medicina da beleza atrai 70 mil para clínicas e consultórios. Pesquisa aponta que em um ano a procura por tratamentos cresceu 40%. Olha, gente, muita gente querendo fazer tratamento devido ao avanço da tecnologia e ao maior acesso aos procedimentos cirúrgicos, segundo os especialistas da área, né? Uso correto do CPF dá até 100 mil a consumidores. Tribuna Turismo, roteiro de belezas e fé nos caminhos da sabedoria. Monge Kendo Beach e o grande Buda, a união entre budismo e cristianismo, reforça a meditação e a busca do autoconhecimento. Tecnologia abre 178 mil empregos no campo, mas faltam profissionais. Onde estão esses 178 mil empregos, meu Deus do céu? Matemática dos passos para ter vida mais saudável. Marisa e Isaías fazem caminhadas diárias há 6 meses e usam relógios que monitoram a frequência cardíaca. Mundo digital, as alternativas para se proteger do golpe dos boletos falsos. Agora a edição de segunda-feira, dia 20 de março, o único dia em que o jornal A Tribuna não é publicado de forma impressa, mas somente online. Mais de 1000 casas invadidas por bandidos em 60 dias no estado, hein? Isso é grave, hein? Mais de 1000 casas. 1000 casas invadidas por bandidos no estado do Espírito Santo. Foram registrados 969 furtos e 51 roubos nos 2 primeiros meses do ano, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública. É a desordem imperando aí em todo o Brasil, hein? Pelo amor de Deus. Cariacica e Serra são as cidades com o maior número de ocorrências. Caseiro pede socorro e é morto em fazenda. Minha nossa. Nova técnica para retirar pedra do rim sem anestesia. Futebol do Rio de Janeiro é Fla-Flu na decisão. Pedro, com 2 gols e uma assistência, ajuda o Flamengo a vencer o Vasco por 3-1. Rubro-negro decide título carioca contra o Fluminense em 2 jogos. Gilmar Ferreira diz: torcedor do Flamengo não admite que um time milionário precise de erros do rival para festejar vitórias. Futebol do Espírito Santo, Vitória inicia a luta por vaga no Capixabão. Já a Desportiva empatou em 2-2 com o Porto. Coluna Pop.zap. Roberto Carlos fala, hein?
Não sou contra casar de novo. Casamento é algo saudável, afirma o cantor e compositor Roberto Carlos, o artista capixaba. Ele está namorando, né? Roberto, que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e mora no Rio de Janeiro, no bairro da Urca. Ovos de Páscoa para pagar tratamento de doença rara. Mudança em pista para motos na terceira ponte. Pílula em teste já cura pacientes com leucemia. Bem, e agora vamos falar de religiosidade. Atenção para as missas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina. Nesta terça-feira, 21 de março de 2023, às 19 horas, tem celebração da palavra na catedral. Não será missa, não. Será celebração da palavra, presidida pelo diácono David José Langa Lopes. Ele que será ordenado padre no dia 25, né? Aí ele já vai presidir a missa, a celebração eucarística a partir do dia 25, né? Quando ele for ordenado padre pelo bispo. Olha, agora vamos falar de missa em Colatina no dia 22 de março, quarta-feira, às 19 horas. Haverá celebração eucarística no primeiro dia do tríduo da ordenação presbiteral do padre David na catedral. 19 horas. No mesmo horário, missa presidida pelo padre Paulo Barbosa na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Também às 19 horas, missa com visita pastoral do bispo diocesano Dom Lauro Sérgio Versiani Barbosa na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Ok? Para você que quer saber mais informações, temos o telefone da paróquia. Você pode fazer a ligação, né? 2102-5010, 2102-5006. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira das 13 às 18 horas e nos outros dias das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 às 12 horas. Então, você pode ligar ou comparecer. Endereço eletrônico da Paróquia Santa Clara do Mosteiro das Irmãs Clarissas. instagram.com/paraclara. Telefones 99934-5155, 3722-6249 e 3721-0864. Telefone da Matriz Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, na zona norte de Colatina, o bairro mais importante economicamente de Colatina, 99507-2251. E para você que mora em Vila Velha que é a minha segunda cidade, temos aqui os telefones do Santuário Divino Espírito Santo, na região central de Vila Velha. WhatsApp, 0 operadora 27 99985 3558 e o telefone fixo 3329 1266. Aliás, nós temos aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha, as celebrações penitenciais, em dia 22 de março, na quarta-feira, haverá celebração penitencial na igreja, na comunidade católica Cristo Rei, às 19h30, e também na comunidade Cristo Redentor, às 19h30, mesmo horário. Na quinta-feira, 23 de março, na igreja São Benedito, 19h30, e igreja Nossa Senhora do Rosário, no mesmo horário. Tá bom? E tem no dia 27 haverá também na comunidade Sagrada Família, Santuário Divino Espírito Santo, São Marcos e São Sebastião. São celebrações penitenciais, ok? Participe! Chances de emprego, agora vamos falar um pouquinho de chances de emprego. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulgou no dia 17 de março 87 oportunidades de trabalho na região. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados junto às firmas interessadas nos trabalhadores.
Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102. O endereço físico do Cine de Colatina é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Amigos e amigas, é hora de refletir, de pensar. Aqui no blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos a algumas reflexões? Refletir e pensar com serenidade é preciso. Vamos falar da propaganda enganosa para distintos grupos sociais. Vejam bem, feministas com a provocação: mulherada, você é empoderada, pode ser o que quiser. Fazem uma publicidade e apologia enganosa, na minha opinião. Hoje vemos mulheres se embriagando tanto ou mais que os homens e, consequentemente, estragando seu corpo e sua mente. Elas não são tudo isso que apregoam por aí as mídias tomadas pelo ativismo cultural, libertário, anarquista. Ninguém pode tudo. Ninguém é super mulher. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. Ninguém é guerreira no sentido estrito da palavra. A fêmea, gente, tem um corpo até fisicamente mais frágil que o do homem. Mas a propaganda esquerdofrênica tomou conta do mundo ocidental. E mesmo os políticos e agentes públicos mais conservadores têm medo de contestá-la e se acovardam ou se acomodam, acatando tudo que é imposto por uma mídia terrível e massacradora. Não é fácil enfrentar essa mídia. Aí muitos vão se acomodando, vão aceitando tudo. Né? Infelizmente. E aí, o que era inimaginável tempos atrás está se tornando cada vez mais normal. Vemos mulheres se embriagando, conduzindo veículos automotores bêbadas, caminhando bamboleantes e deixando sapatos pelo meio do caminho, matando maridos, vociferando pelas ruas na madrugada, se drogando, dormindo nas calçadas para tomar, injetar, cheirar ou fumar entorpecentes, se entregar aos prazeres carnais. E ameaçando o homem por qualquer coisa. Tem assédio de tudo agora. Assédio moral, assédio carnal, assédio mental, psicológico, assédio conjuntural, estrutural, e sabe-se lá até onde isso vai chegar. O negócio é ir dando direitos e mais direitos à mulher. Virou moda. A compleição, vejam bem, vamos analisar lucidamente a compleição e conformação física de um ser feito para dar à luz outro ser, não comporta por muito tempo toda essa loucura, essa vida desregrada. Percebe-se a triste sina do indiferentismo religioso, a liberação total dos costumes, que se torna uma libertinagem, a falta de decência, de aparência, a fêmea querendo ser macho, macho querendo ser fêmea, enfim, é mesmo uma libertinagem avassaladora. Alguns acadêmicos de Araque, sentenciadores de Araque também, mas que acabam impondo
suas vontades, legisladores, políticos sem Deus, inventaram até um tal de pavor estrutural da pessoa de bem ao homolascivo, homoafetivo, homossexual. Colocaram esse ser que opta por um prazer sexual desordenado no pedestal, gente. É incrível. E a imunidade sanitária dele se esvai a partir da promiscuidade proporcionada pela apologia midiática. Pensem nisso. Aqui é um equilíbrio que nós estamos passando. Nós sabemos perfeitamente que isso não vai chegar a um bom termo. O fim pode ser trágico, como já o foi para muitos. É triste, mas é isso que acontece cada vez mais. Liberação total de costumes e mesmo de atos insanos, principalmente para mulheres incautas, homoafetivos, afrodescendentes, adúlteros, adolescentes. Notadamente, os protagonistas são da esquerda política, ou seja, é o que tem 100% de perdão, mesmo estando no caminho torto. Há personagens que inventam agressões, praticam a cristofobia, invadem templos, matam, corrompem. Esses são os protegidos de um arcabouço normativo engendrado talvez para dar uma boquinha a muitos agentes públicos em repartições e mais repartições governamentais, que vão sendo criadas a todo instante a fim de sugar o dinheiro do contribuinte tupiniquim. Esse Brasil nosso não vai sair do lugar, não, desse jeito. Deve haver também outros fins confessáveis e inconfessáveis nessas elucubrações magistrais das mentes prodigiosas do mal e da hipocrisia e disfarçatez. O que chama a atenção é que não há quem pare esses impositores de suas vontades mundanas. Ao contrário, isso só vai crescendo. É mesmo o caminho da perdição social, político, religiosa. Seria uma nova Sodoma? Esse episódio da Bíblia é fichinha diante do quadro atual que se nos apresenta. É picardia, hein? O que se vê na conjuntura atual. Começando pelos ditos do primeiro mundo. O primeiro mundo está se acabando, se destruindo nos seus valores morais. Por isso eu clamo, se assim me for permitido, eu clamo. Posso fazer esse clamor? Amigos, irmãos, voltem-se para Deus enquanto é tempo. Não sejam insensatos. Tenham lucidez, clarividência. Daqui a pouco esse corpo perecível, esse físico com prazo de validade estabelecido e essa mente voluptuosa e criadora de prazeres infinitos estarão se extinguindo. Todos. Todos e todas. Que bobagem, né? Homens e mulheres homoafetivos, homoafetivas, afrodescendentes, afrodescendentas também, esquerdofrênicos e esquerdofrênicas, como querem os politicamente corretos, todos são criaturas frágeis, pecadoras, imperfeitas nessa passagem terrena. Convençam-se disso já. Não esperem a hora do falecimento, pois pode ser tarde demais.
Reflexão, dilema sobre algo que acontece, está pairando no ar. A besta. Será que estamos na iminência de receber a tal besta do Apocalipse no Brasil? A besta do Apocalipse já está no Brasil, junto com todos os seus demônios? Pois não é que a balbúrdia, a ativista política esquerdofrênica intolerante, se instalou de novo na terra dos tupiniquins? Estão soltando foguetes e comemorando os nécios, os odientos, corruptos, ladrões, reiterados, inconsequentes, os nababos espertos e as nababas espertas, como querem os politicamente corretos, né? Tudo agora tem que colocar o feminino também, né? Então, os nababos e as nababas, os acadêmicos e religiosos de Araque, os mamadores e as mamadoras das tetas do governo. E tem malfeitor e malfeitora, como pregam os politicamente corretos, até saindo das prisões. Sei lá. Mas parece mesmo o fim dos tempos seculares, com esse vale-tudo político, jurídico, social. Tempos difíceis, hein? Difíceis até mesmo de fazer uma reflexão. Mas nós somos duros na queda. E vamos falar, inclusive, sobre a mão forte de Deus agora. Você já sentiu a mão forte de Deus em sua vida? Quando Deus age, como em Sodoma e Gomorra, em que destruiu as cidades, é quando ele não pode deixar o mal crescer infinitamente, indefinidamente. O castigo é quando extrapola-se o limite da justiça e aí não tem volta. Nem entre os humanos na terra isso pode acontecer. Ou seja, quando a pessoa começa a praticar muita coisa errada, o mal exagerado é punido com prisão, caso contrário, contamina toda a sociedade. Aí é um vale tudo. Né? Então, é preciso, às vezes, de contenção. O Vesúvio, vulcão, soterrou cidades perto de Nápoles nos anos 70 d.C., também como uma espécie de punição pelo mal praticado. E vem então a pergunta. Ela nos parece interessante. Até quando o braço da justiça de Deus não cairá sobre nós na atualidade? Isso porque há ofensas terríveis a Deus, como abortos, eutanásias, ideologia de gênero e destruição da família, movimento feminista agressivo contra a igreja, blasfêmias. Sobre liberdade e permissão do mal. O mal não é feito por Deus. Ele não é paternalista, nem passa a mão por cima do mal. Deus nos deu inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória para fazer o bem. Se o indivíduo se afasta de Deus, se coloca sob a influência do demônio e o mal acontece, Deus permite. Jesus já disse que o demônio vem para inaugurar a fase do roubo, da morte, da destruição. E já inaugurou essa fase. Desde que o anjo mal passou a agir, querendo também ser Deus. Se a pessoa não quer Deus, fica sob a influência do demônio. Ela quer Deus ou não? Quer o bem ou o mal? Quer a verdade ou a mentira? É uma decisão individual de cada ser humano. Por isso todos serão julgados. Cada um tem a responsabilidade de escolher o bem
E quem escolhe o mal é por culpa própria. O mal irá acontecer e Deus não irá passar o pano, pois ele é pai, mas não paternalista, ou seja, corrige o filho que erra. Quem não corrige é que age como paternalista. É aquele pai que acha graça quando o filho pronuncia palavrões, quando a criança quebra as coisas, e assim vai criando uma cobra para mordê-lo posteriormente. Sobre ainda esse assunto, o mal, vamos falar a respeito de acidentes que acontecem. Nós todos pertencemos a Deus, e seja feita a sua vontade. Deus não quer que um acidente ou mal aconteça com nenhum de seus filhos adotivos, mas Ele o permite, pois estabeleceu a vida humana por meio de leis. Por que acontece um acidente? Porque houve falhas humanas, possivelmente. O melhor nesses casos é entregar nas mãos de Deus, oferecer-lhe inclusive dores e lágrimas, pelo bem das vítimas, pela salvação das almas dos mortos. Ainda nessa reflexão, temos aqui sobre amores. A teologia da igreja explica sobre 3 tipos de amores: ao amor ágape, philos e o amor eros. Palavras que provêm do grego. O ágape é o amor cristão, o amor da caridade. O philos é o amor da amizade, como 2 pessoas amigas que se amam, se gostam, uma quer o bem da outra. E o eros é o amor do casal, unido pelo matrimônio, onde existe a vida sexual também. Cristo, quando fala do amor, trata-se do amor caridade, o amor de Deus pelo ser humano, o ágape. Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. Essas reflexões são do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, escritor de mais de 100 livros da história da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, vendo o seu programa Pergunte e Responderemos, eu captei essas reflexões para passar para todos vocês, meus amigos e amigas. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. Se for para o seu bem, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa: vinde, Senhor Jesus, um dia Jesus voltará. A segunda e derradeira vinda de Jesus. Todos serão julgados, a humanidade inteira, vivos e mortos. Os mortos serão ressuscitados para esse juízo final. É o fim da história que está previsto, a parousia. O apóstolo São Paulo diz: o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Glória, nossos corpos glorificados. Glória para quem se reconciliar com Deus, nessa passagem efêmera aqui pela terra. É a nossa chance de obter o novo Éden, a vida eterna com Deus, e não a tormenta eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Perdão, Senhor, pelos pecados do pensamento, palavras, atos e omissões. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, eu quero a vida eterna convosco.